primeiro easter egg do vídeo é uma fase bônus infinita que aparece em Donkey Kong Country durante a abertura do game, mas você vai precisar fazer um código para que ele apareça. Enquanto você estiver na abertura do jogo, quando o jogo começa mesmo, pressione baixo Y, baixo Y. Esse código desbloqueia uma caverna com 3 de cada animal, aqueles animais necessários para a fase bônus. E uma vez estando aqui, você pode treinar infinitamente, dá para ir em todas as fases bônus quantas vezes você quiser. Essa é a melhor forma, né, de você descobrir ali o melhor jeito de pegar o bônus, de ganhar vida nessas fases. Pena que não dá para acumular as vidas que você ganha aqui. Ganha bastante vida, mas não dá para acumular e entrar no jogo com elas. Até porque que para sair daqui precisa resetar o game, não dá para sair dessa fase mais. Eu achei que pelo menos é uma forma de descobrir a melhor maneira de acumular vidas quando estiver jogando para valer. Tenho certeza que você já jogou Donkey Kong, mas conhecia esse código ou nunca ouviu falar? Já comenta aí embaixo. Agora um pequeno easter egg que aparece no menu do jogo Gun, aquele jogaço de faroeste lançado em 2005. Aliás, eu já até fiz live desse jogo aqui no canal. Então, na versão para PC, somente na versão para PC, tem um minigame em meio ao menu onde várias garrafas de vidro começarão a voar ali pelos cantos da tela. E você pode pegar o seu mouse, que ali é uma arma, e fica atirando nelas, quebrando as garrafas quanto tempo você quiser. É um joguinho bem simples, porém viciante. Para desbloqueá-lo é só colocar o disco pela primeira vez aí no seu PC antes de instalar, antes de fazer qualquer coisa. Coloca o disco e não clique em mais nada, aguarde só alguns segundos sem fazer nada e pronto, o minigame acontece ali mesmo no menu. O grande problema é que se você clicar em instalar, o minigame fecha, né? E depois do jogo instalado, nunca mais aparece essa opção. Eu até tentei instalar de novo, mudar alguma coisa ali no menu, mas não aconteceu nada. Mesmo zerando o jogo 100%, não dá para voltar mais nessa tela. Então você só vai ver esse minigame antes de instalar o jogo. Esse easter egg é fácil demais de desbloquear, mas acredito que a maioria dos jogadores estavam tão ansiosos, né, para instalar o jogo que deixaram passar esse minigame. Eu mesmo fui um deles. O easter egg que vou mostrar agora está no jogo Halo 3 e demorou anos para ser descoberto, já que o mesmo só pode ser visto no dia de Natal, é isso mesmo, uma vez por ano. E nele há uma mensagem de feliz aniversário de um dos desenvolvedores do game para sua esposa. O cara mandou um feliz aniversário para a esposa dentro do jogo. A única maneira de descobrir esse segredo é iniciar Halo 3 em 25 de dezembro e ao acessar a tela de título, mantenha pressionados os dois analógicos ali por algum tempo. Feito isso, o menu principal vai se dissolver e um anel gigante começará a se transformar ali no espaço, bem lentamente. E agora que você deve prestar atenção, olhe atentamente e verá as palavras Feliz Aniversário Lauren, claro, né, em inglês, Happy Birthday Lauren. Esse easter egg demorou 7 anos para ser descoberto e divulgado em massa na internet. Se alguém descobriu antes, não contou para ninguém. Muitos outros easter eggs já apareceram em Halo 3, esse jogo tem muito disso. Porém, esse eu achei bem interessante. O desenvolvedor chama-se Adrian Pérez e sua esposa Lauren Pérez. Agora imagine só a felicidade da esposa com um feliz aniversário desses. Nem precisa mais dar presente para ela, né? O resto da vida. Wave Racing Blue Storm para o GameCube esconde um easter egg que também demorou anos para ser descoberto, e a função dele é transformar o locutor da corrida em um cara sarcástico, que em vez de narrar o torneio ali normalmente, vai ficar zombando da sua cara o tempo todo. Tudo está em inglês, mas algumas frases que o locutor diz depois de desbloquear o easter egg é mais ou menos assim. Enquanto você joga a corrida, ele diz: "Você escolheu mal seus personagens", ou "Se você fosse bom mesmo, conseguiria um turbo no início da corrida", ou pior ainda: "Você não tem complexo de inferioridade, você é apenas inferior". Olha o nível do narrador, né, pra zombar da sua cara, tem hora até que ele vai longe demais. O jogo foi lançado em 2001, mas levou 9 anos para alguém descobrir e divulgar essa descoberta, que aliás estava bem escondida no game.
Primeiro, você deve ir no menu de opções de áudio e alterar lá para o modo névoa do game. Depois disso, é só inserir um longo código de botões, é uma sequência bem gigante mesmo, acho que nem o criador deve se lembrar desse código. Depois de feito tudo certinho, vai ouvir um áudio dizendo que você acertou. Acertou, miserável. Agora é só voltar lá no começo e iniciar uma corrida para ver o locutor te desprezar a cada curva errada. Ele não fala mal não, ele te humilha mesmo. Eu até achei esse easter egg bem diferente, o que o torna interessante na teoria, mas na prática acho que não é muito legal não. Eu fiquei na dúvida se adicionava ou não esse jogo no vídeo, mas decidi colocar Crash Bandicoot 3, pois eu joguei muito ele nas antigas, quando eu tinha uma locadora de videogames lá no início dos anos 2000. Porém, só fui descobrir mesmo esse código poucos anos atrás. No menu principal de Crash 3, faça o seguinte código: cima cima, baixo baixo, esquerda direita quadrado. Feito isso, uma nova opção aparecerá na parte inferior do menu principal e você poderá jogar a demo de Spyro the Dragon. Um easter egg simples, mas que sempre vale a pena lembrar pela nostalgia. E o pior de tudo é que Crash Bandicoot 3 era um dos títulos mais jogados ali na minha locadora, mas eu nem fazia ideia dessa possibilidade naquela época. Hoje em dia, né, com a internet e tudo que ela oferece, é muito fácil alguém chegar aqui no vídeo e falar: ah, mas esse código aí todo mundo já sabe, né, todo mundo sabe que existe. E isso é verdade, hoje, né. Mas quem aí que tá assistindo esse vídeo sabia desse código no lançamento do game em 1998? Protagonistas que salvam as namoradas nos games temos o tempo todo, e em Dead Space não foi diferente. Vemos Isaac em busca de sua namorada Nicole enquanto enfrenta a capirotada num ambiente futurista. E depois de horas e horas jogando Dead Space, no final do game descobrimos que Nicole estava morta o tempo todo. Tem uma conversa lá que você descobre que ela morreu lá no início do jogo mesmo, num surto que fez todo mundo se tornar essas criaturas medonhas aí do game. E aquela figura que Isaac fica vendo o tempo todo enquanto você joga era apenas uma alucinação da sua mente. É o quê? Bom, isso foi trágico mesmo e bem decepcionante para quem jogou, mas isso não seria novidade para ninguém se os jogadores tivessem prestado atenção em um easter egg escondido no menu desse game. Se olharmos nas iniciais de cada nome dos níveis do jogo, se juntarmos todas as fases ali e seguirmos as letras, temos a seguinte frase: Nicole is dead, ou Nicole está morta em português. Dificilmente alguém pararia, né, para procurar uma coisa dessas. A reviravolta mais drástica do game estava toda descrita no menu. É um easter egg e spoiler ao mesmo tempo. Isaac, where are you going? E por último, o código mais famoso do mundo dos games, o Konami Code, que aparece em grande parte dos games da Konami. Geralmente, né, dando algumas vidas adicionais aos jogadores ou algum bônus que te ajuda nas fases. Porém, no jogo Kid Drácula lá do Nintendinho, esse jogo te dá um bônus um pouquinho diferente. Ah, tá bom, ele não te dá nada mesmo, te deixa com uma mão na frente e a outra atrás. Mas calma aí que eu vou explicar. Na tela de título, se você inserir o código Konami, cima cima, baixo baixo, esquerda direita, B e A, o game fará um som dizendo que o código foi ativado, como se você tivesse feito a sequência correta mesmo. No entanto, a única coisa que ganhamos ao fazer esse código no menu é uma tela escrito assim: desculpa, nada dessa vez. É só isso mesmo, você coloca o código e desbloqueia uma tela dizendo que você não ganhou nada. Acho que quiseram fazer só um easter egg no menu do game. Mesmo sendo um jogo da Konami, o Konami Code aqui só te faz de besta.
Já no jogo Pikmin, lançado no GameCube em 2001, existe um segredo atrás do menu de títulos do game, mas esse segredo só pode ser visto manipulando a câmera da maneira correta. Bom, Toshihiko Toyoda foi o designer responsável pela interface do jogo Pikmin, um funcionário da Nintendo que trabalhou nesse game, e como todo desenvolvedor de talento, quer deixar seu nome, sua marca, seu legado ali no jogo que ele trabalhou. E esse desenvolvedor foi criativo e escondeu seu nome, Toyoda, fora da área visível da tela inicial do jogo, escrito verticalmente ali em laranja do lado esquerdo do menu. Você chega no menu de títulos, puxa a câmera para a esquerda e vai ver o nome dele. Aliás, esse nome também aparece quando o jogo está pausado, mas você precisa virar a câmera para ver. Um easter egg bem interessante escondido no jogo Pikmin. Oi, é bom ver você novamente. É ótimo começar o fim de semana com Detroit. Um diferencial do jogo Detroit Become Human é o seu menu principal. Aqui, além das opções normais que tem em todo jogo de videogame, né? Temos também ao fundo a personagem Chloe, que reage ali de acordo com o que você está fazendo no game. Ela praticamente conversa com você, né? Dá algumas dicas, faz algumas perguntas e até te faz algumas pegadinhas, como por exemplo dizer que o seu save game está corrompido. Você vai lá dar load no seu jogo e ela diz que seu jogo foi corrompido. Opa, eu acho que seu jogo está corrompido. Mas depois ela disse que é uma piadinha, né? Que ela tava só zoando com a sua cara. É brincadeira. Mas enfim, o easter egg mesmo que eu quero mostrar é quando você abre esse jogo, abre esse menu aí em datas específicas do jogo. Tem várias datas e em cada uma a personagem Chloe irá dizer algo relacionado àquele dia específico, aquela data específica. Tem muitas coisas aqui que são datas comemorativas americanas, né, lá dos Estados Unidos. Mas tem muita data que é compatível aqui com o Brasil, a gente acaba entendendo, né, já que o jogo é em português também. Vou deixar alguns exemplos para vocês e depois bora seguir o vídeo. Em nome da CyberLife, desejamos um Feliz Natal. Que o Papai Noel lhe traga um Android da CyberLife. Em nome da CyberLife, desejamos um Feliz Ano Novo. Um bom ano para você e aqueles que ama. Vou mostrar para vocês alguns minigames e demos que estavam escondidas no menu principal de jogos antigos. Alguns minigames vão precisar de código para desbloquear e outros já estão lá disponíveis, mas todos são games ocultos no menu principal de cada jogo original. Espero que você goste do conteúdo desse vídeo e comente aí, né, outros temas que você quer ver aqui no canal nessa mesma pegada. Mr. Mosquito, lançado para o PlayStation 2, e é um jogo no mínimo inusitado, para não dizer estranho e bizarro, né? Aqui você controla um mosquito de estimação e sua missão é sugar o sangue de membros de uma família japonesa sem ser esmagado no processo. Sim, é isso mesmo que você entendeu, o protagonista é um mosquito, enquanto o jogo mistura stealth e estratégica, pois você precisa esperar os momentos certos para atacar e escapar sem ser notado. Sua função é chupar sangue mesmo. E em meio a tanta coisa esquisita, poucas pessoas perceberam que no menu principal do game Mr. Mosquito existe um minigame secreto chamado Reckless Cyclist, ou em português o ciclista imprudente. E esse minigame é tão estranho quanto o próprio game. Para ativá-lo, basta fazer o seguinte: lá no menu principal do game, gire o analógico 30 vezes, pode girar em qualquer direção, é só girar sem medo mesmo. Após isso, uma torre misteriosa aparecerá na tela e abrirá um minigame, um jogo que coloca dois homens de bicicleta tentando se derrubar até que um caia lá de cima. Olha que estranho. É um bônus totalmente aleatório, sem conexão com o jogo principal, mas que mostra o senso de humor dos desenvolvedores de Mr. Mosquito, ou nesse caso, a esquisitice deles, né? Em 1997, o jogo Redneck Rampage foi lançado para PC como uma proposta bem exótica. Esse FPS caótico traz uma trama insana onde dois caipiras precisam enfrentar alienígenas que sequestraram o seu porco de estimação. Esse game tem muito tiroteio, mas também tem muita piada espalhada pelo game e é repleto de um humor bem ácido, né, que faz referências ao sul dos Estados Unidos. É um jogo de tiro, só que meio comédia. E no menu de configurações do jogo,
jogo, existe um segredo peculiar direcionado principalmente para jogadores com PCs ruins, mas eu digo PCs ruins mesmo, PCs péssimos, PCs terrivelmente fracos, tipo esse PC da Xuxa aí. Bom, se seu PC estiver travando e você reduzir a resolução do jogo ao mínimo possível, no caso aqui 320 por 200, um texto secreto vai aparecer na tela com uma frase te zoando por você ter um PC terrivelmente ruim. E o pior, a frase é falada, né, que vem até com o sotaque do sul dos Estados Unidos, só para ser compatível com o tema do vídeo. São como se fosse alguns caipiras zoando por você ter o PC da Xuxa. Hold it, what the hell is that shit? Um easter egg simples e hilário para quem gosta de explorar os menus dos games, mas só se você colocar essa resolução aí por brincadeira, né? Se você tentou rodar porque seu PC é muito ruim, aí a coisa tá feia mesmo. Hold it, what the hell is that shit? Se você jogou Halo 5 Guardians, talvez tenha notado que o menu principal mostra Master Chief e a equipe Osiris navegando no espaço em uma cena cinematográfica. Tem lá a nave super gigante no espaço. Uma cena típica dos menus de Halo, sempre tem uma nave, tem um espaço, alguma coisa assim. Porém, aqui há um easter egg escondido, mas só se você não apertar nada e esperar simplesmente 5 minutos e 45 segundos. É só ficar parado aqui e esperar o easter egg acontecer. Fazendo isso, um Grunt, que são uma daquelas criaturas cômicas da franquia Halo, aparece flutuando no espaço bem ao fundo da tela. Do nada, ele simplesmente surge e desliza lentamente pelo cenário, sem explicação alguma, como se ele tivesse sido lançado no espaço. Essa cena só acontece se você esperar 5 minutos e 45 segundos. É um clássico exemplo de easter egg que recompensa os jogadores mais pacientes. Muitos games possuem segredos quando você não aperta nenhum botão, mas esse aqui, apesar de sutil, é válido para o vídeo de hoje, pois é um easter egg escondido no menu principal do game. O jogo Mordhau, ou Mordhau, não sei, é um combate medieval multiplayer famoso por suas lutas brutais, cavaleiros espalhafatosos e, claro, o caos generalizado nos servidores online. E num jogo com bastante ação e quebra-quebra, dificilmente alguém deixaria o menu principal aberto por 45 minutos sem fazer nada, né? Pelo menos não um jogador em sã consciência. Por que você deixaria o menu principal aberto por 45 minutos sem fazer nada? Bom, para jogadores pacientes, esperar 45 minutos com esse menu aberto desbloqueia um personagem conhecido como Yes Man. Ele aparece flutuando ali na tela, dançando sem camisa, em cima de um capacete gigante, enquanto repete a palavra Yes várias vezes. É uma música só de Yes, é bem bizarro. Yes! 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 Yes. Esse segredo é pouco conhecido e completamente aleatório, que parece até ser uma piada interna dos desenvolvedores para testar as paciências dos jogadores, sei lá. Eu sei que não tem nada a ver com o jogo principal. E é tão bizarro que eu nem sei se esse easter egg vale toda essa paciência. Yes. 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 Yes, yes, yes. Se você já jogou Doc Doc Literature Club Plus, sabe que esse título não é apenas um simulador de encontro estilo anime com garotas colegiais. Parece assim à primeira vista, mas é muito mais do que isso. O jogo começa como um visual novel inocente, mas logo se transforma em um terror psicológico cheio de glitches e cenas macabras propositais. E logo no menu principal encontramos um easter egg bem arrepiante. No ato 2 do jogo existe uma chance 1 em 64 de que o menu inicial apareça corrompido. Em vez do menu normal que você conhece, a tela de fundo se torna distorcida e a música se transforma em um som inquietante. E se isso acontecer, a única maneira de voltar para o menu normal é você reiniciar o jogo. Só que ao tentar reiniciar o game, a tela dá um zoom repentino no rosto da Mônica, a personagem mais assustadora do game. E esse zoom é só para te assustar mesmo. Esse easter egg é considerado raro, já que acontece apenas com
com a chance de 1 a cada 64 vezes que você abre o menu, mas isso só reforça a experiência única do game, deixando os jogadores sempre desconfiados se vai ser dessa vez ou não aquele susto que você vai levar ao abrir o menu. E para finalizar, eu escolhi o jogo Misside, um indie de terror psicológico e suspense com mecânicas de visual novel interativa. A história segue um protagonista que, ao experimentar um novo jogo mobile, aliás se chama Misside, acaba sendo sugado para dentro desse próprio jogo. E dentro desse mundo digital, ele conhece Mita, uma personagem carismática e misteriosa que parece saber mais do que deveria sobre a situação do jogador. Você acabou de entrar no jogo e ela já sabe mais de você do que você mesmo. No entanto, conforme a história avança, o jogo começa a apresentar glitches, eventos bizarros e mudanças inesperadas, sugerindo que há alguma coisa sinistra acontecendo por trás da realidade virtual. Parece meio difícil de entender, né? Mas basicamente o jogo brinca com o jogador, ele brinca com você. Por várias vezes ele quebra a quarta parede e tem algumas interações inesperadas. E uma delas está acontecendo no menu principal. Bom, nesse jogo, o menu principal, nós vemos a Mita, toda sorridente ali, olhando para o jogador. Porém, há uma chance extremamente rara mesmo, aproximadamente 0,22% de chance de, no lugar de você acessar esse menu convencional, você acabar abrindo o menu com a versão descontrolada da personagem, uma versão quase demoníaca dela. Nessa versão secreta de menu, além da mudança visual, a música de fundo é alterada para uma trilha sonora mais intensa e perturbadora, e até tem efeitos de glitch na tela, como se estivesse dando erro ou algo assim, aumentando aquela sensação de quietação. E é bem o estilo desse game, quando vai ficando mais tenso, vai acontecendo algumas coisas visuais assim, e você abrir o menu e já dá logo de cara com isso, é bem perturbador. Claro que é bem difícil cair nesse menu secreto, chance aí de 0,22%, mas se você cair, esteja preparado para um susto. Cada videogame existente, independente da época ou empresa, tem suas características próprias, que fazem cada pessoa ter várias lembranças só de olhar para o menu do console, por exemplo. Cada console tinha um menu diferenciado, que também fazia parte do charme do videogame. O que pouca gente sabe é que dentro desses menus existem segredos escondidos, algum tipo de mensagem ou jogo secreto. Vamos começar falando do maior comedor de pilha dos anos 90, o famoso Game Boy. Esse videogame ajudou demais a popularizar e melhorar os portáteis que conhecemos hoje. Seus erros e seus acertos foram cruciais para o futuro dos portáteis no mundo dos games. Bom, em 1998, a Nintendo lançou um dispositivo chamado Game Boy Camera, um acessório conectável que lhe permitia tirar fotos, tipo um celular faz hoje, e a imagem aparecia no seu Game Boy. Não era a melhor resolução do mundo, na verdade era ruim até para a época, mas era uma possibilidade a mais para usar o seu Game Boy, dava até para imprimir essas fotos caso você tivesse uma Game Boy Printer. Esse dispositivo veio com um segredo um tanto quanto assustador escondido no seu menu de configurações. Se você estiver no menu e apertar a opção Run algumas vezes em poucos segundos, tudo congelava e aparecia uma foto bem bizarra, uma foto medonha mesmo. E isso acontecia várias vezes no sistema, principalmente quando dava algum tipo de erro. Em vez do Game Boy enviar uma mensagem de erro, alguma coisa assim, não. Aparecia uma foto medonha. E geralmente com alguma mensagem dizendo: do que você está correndo? Ou não seja bobo? Ou deixe-me ficar sozinho? Sempre vinha uma foto bizarra e uma mensagem sinistra, dependendo da versão do Game Boy que você estava. A versão mundial, por exemplo, tinha 3 rostos assustadores, e dizem que um desses rostos é a filha de um dos desenvolvedores do portátil. Rapaz, coitada dessa menina. O Game Boy foi sucesso mundial nos anos 90, mas será que todo mundo sabia desse segredo escondido no menu? Se você sabia, comenta aí.
Já no Xbox clássico, a Microsoft também resolveu deixar algo embutido no menu, porém não era tão secreto assim, nem precisava digitar nenhum código, só era bizarro e medonho mesmo. Se você deixar o videogame na tela de menu e não apertar nenhum botão por um bom tempo, não mexer em nada mesmo, começa a tocar uma música bem sinistra, com sussurros estranhos e ruídos terríveis. E há até quem diga que essa trilha sonora são cantos demoníacos inseridos no game para assustar o jogador e fazê-lo ficar ativo no controle, não deixar o Xbox ocioso por nada nesse mundo. Não sei vocês, mas depois que eu descobri essa música sinistra, se algum dia eu precisar deixar o meu Xbox clássico parado por algum tempo, melhor é baixar o som da TV. Até os videogames mais antigos ainda escondiam alguns segredos em seu menu de inicialização, mesmo mal tendo um menu. No Master System 1, por exemplo, se você apertar e segurar os botões 1 e 2 enquanto liga o console e depois ficar apertando para cima quando aparecer o nome Sega, um jogo secreto que estava na memória do Master vai aparecer e você poderá jogar à vontade. Esse game se chama Snail Maze, ou Labirinto de Caracol, e o objetivo é o que o próprio nome sugere: você controla um caracol dentro de um labirinto, começa por um ponto e tem que sair no outro, e claro, tem um tempo para fazer esse percurso. O Labirinto de Caracol ainda conta com 12 níveis, e se você zerar o jogo com sucesso, aparecerá Congratulations na tela, e você será redirecionado para o menu principal, e se quiser, pode até começar o jogo tudo de novo. Para quem tinha poucos cartuchos e queria dar uma variada na jogatina no Master System, essa era uma boa opção, escondida no menu. A Sega, pelo jeito, gosta de deixar jogos escondidos na memória de seus consoles, e no novo Mega Drive, esse que saiu recentemente, o jogo Super Hang-On aparece se você fazer um certo procedimento no menu do console. Para desbloquear esse jogo é preciso apertar Start assim que ligar o Mega Drive, depois clicar para a esquerda e depois apertar essa sequência: A, B, direita, A, C, A, baixo, A, B, direita, A. Se a gente juntar todos esses comandos, se juntássemos todas as letras, daria a palavra abracadabra em inglês. Um trocadilho que liberava o game Super Hang-On, um clássico dos arcades. Antigamente tinha até máquina com direito a moto e tudo mais. Foi uma excelente escolha da Sega. Lembrando que esse código só funciona no novo Mega Drive, hein? Mas bem que poderia funcionar nos antigos, eu não ia achar ruim não. Em 2001, a Nintendo lançava seu fogãozinho com jogos em mini discos. Essa foi a tentativa da empresa para evitar ao máximo a pirataria, e apesar de ser um excelente console, ficou para trás em vendas em comparação com o PS2, por exemplo, que tomou a liderança. Mas o GameCube tinha um segredo escondido no menu. Quando iniciamos o console da Nintendo, acontece aquela animação que todo mundo conhece, e depois aparece um menu com uma música característica que fica tocando ali no fundo infinitamente. Por muitos anos, todo mundo acreditava que essa música de fundo era exclusiva da Nintendo. Porém, um tempo depois, um fã descobriu que se você acelerar esse som 16 vezes, vai perceber que essa música é nada mais nada menos que a mesma música do menu de inicialização do Famicom Disk System, um acessório bem mais antigo da Nintendo. Para quem não conhece, o Famicom Disk System é um acessório exclusivo japonês do Famicom e servia como adaptador para disquetes no console. E a música de inicialização desse periférico japonês é exatamente a mesma do menu do GameCube, só que no console mais novo da Nintendo está 16 vezes mais lento. Mais interessante que saber dessa informação é saber como que o cara descobriu esse segredo que estava escondido no menu do GameCube.
E por último, eu deixei uma mensagem escondida no Dreamcast. Não necessariamente no menu do console, e sim uma mensagem de alerta escondida nos discos GD-ROM do videogame. GD-ROM são discos especiais desenvolvidos para a Sega pela empresa Yamaha. E olhando assim à primeira vista, é um disco comum, só que ele tem mais capacidade que um CD normal. No início do Dreamcast, os jogos vinham nesse GD-ROM e só depois começaram a aparecer games em CD convencional. E a mensagem secreta que eu falarei está justamente nesse GD-ROM. Se você colocar esse disco de jogo em um toca-CD comum, aparecerá uma mensagem em inglês dizendo assim: esse disco é de Dreamcast, por favor não toque isso num CD player normal. E várias outras coisas, né, dependendo do game que você coloca ali, mas geralmente é uma mensagem te repreendendo por usar o seu disco de Dreamcast no lugar errado. Please do not play it on a normal CD player. Dá até arrepios ouvir essa mensagem, parece que tem alguém ali te vigiando dizendo que você não deve fazer. Se colocar um GD-ROM no CD player normal causa ou não algum dano no aparelho ou no disco, eu não sei. Mas achei bem sinistra essa mensagem que está embutida em vários jogos que usam GD-ROM no Dreamcast. This is a Dreamcast game disc. The first track contains game data. Please do not play it on a normal CD player. Grabbed by the Ghoulies é um jogo de ação e aventura lançado em 2003, desenvolvido pela Rare. O game combina humor, exploração e combate em um cenário mal assombrado. Me lembrou até Luigi's Mansion, né? É o mesmo estilo ali, aquela mesma atmosfera. Só que aqui o enredo conta a história de Cooper, um jovem aventureiro que, ao procurar abrigo com sua namorada Amber durante uma tempestade, acaba entrando numa mansão sinistra chamada Go Heaven Hall. Amber é sequestrada pelas criaturas chamadas Ghoulies e Cooper precisa enfrentar essas criaturas enquanto explora essa mansão até resgatar a sua amada. O jogo é cheio de referências e já começa logo de cara com easter eggs na abertura que fez questão de lembrar o passado sinistro da Rareware. É um jogo da Rare que quis mostrar como era o seu passado. Bom, na abertura do jogo, antes mesmo de você apertar Start, o jogo mostra uma sala escura cheia de livros de magia ali, todos empoeirados e tudo mais, e os livros vão sendo folheados mostrando um pouco do que tem em cada página, o conteúdo de cada livro. Um pouco antes da cena mostrar os livros sendo abertos, se você olhar atentamente ao fundo, ver na gaveta ali que está semi-aberta, bem na hora que a vela é acesa, você vai pegar o easter egg. Dentro da gaveta há uma capa do jogo Banjo-Tooie, que é classificada ali como um exclusivo do Xbox clássico. É uma capa verde ali, exatamente como eram as capas do Xbox clássico. No entanto, Banjo-Tooie naquela época havia sido lançado apenas no Nintendo 64, nunca tinha saído no Xbox clássico. Então essa aparição aí estava apenas como um easter egg, até porque que esse jogo é de 2003 e em 2002 a Rareware foi comprada pela Microsoft. Então tem ali uma mistura, né, de jogos da Rareware e console Microsoft, é um easter egg ali unindo os dois. Mas não é só esse easter egg que aparece não, se você continuar a abertura, quando o primeiro livro é aberto, aquele livro com a capa da Rare, vemos uma página inteira com alguns desenhos, tem uma foto também ali em cima e o nome Ultimate Play the Game. Esse nome também é um easter egg, esse sim faz referência ao passado da Rare. Pra quem não sabe, Ultimate Play the Game foi o primeiro nome da desenvolvedora Rareware. Sim, em 1982 a Rare se chamava Ultimate Play the Game e provavelmente essa foto aqui que está na capa é a equipe de desenvolvedores que fazia jogos arcade no início dos anos 80. Esse easter egg é do fundo do baú mesmo, primeiro foi essa empresa, depois virou Rareware, foi comprada pela Microsoft, muita coisa aconteceu, mas o primeiro nome era Ultimate Play the Game. Você sabia disso? Muitos anos atrás, antes dos CDs e DVDs, controles analógicos, memory cards ou até mesmo cartuchos com bateria de salvamento, existia uma técnica milenar desenvolvida entre os primeiros habitantes do planeta Terra, os famosos passwords.
Esse conjunto de caracteres era o que permitia que nós pudéssemos salvar o jogo e voltar a jogar de onde paramos. Um método de salvamento que fez muito sucesso nos anos 80 e 90. Mas para o vídeo de hoje eu escolhi o que eu considero os 5 piores passwords desses games antigos, complicados demais e muitos caracteres para anotar. Será que você tem algum desses anotado em algum caderno aí até hoje? Espero que sim, bora lá. O primeiro exemplo de password que eu separei para o vídeo acontece em Superstar Soccer Deluxe, um título lançado em 1995 para o Super Nintendo, 1996 para o Mega Drive e até no PlayStation 1 em 1997. Mesmo quem nunca gostou de futebol acabou gostando de Superstar Soccer Deluxe nos anos 90 e hoje em dia relembra com muita nostalgia. Aqui existem 6 modos de jogos diferentes, porém não há função de salvar o progresso, apenas um sistema de senha gigantesco. Quem aí se lembra de ter anotado tudo isso? A cada partida completada, o jogo mostrava uma sequência de caracteres que podiam chegar até 60 no total, e isso incluía letras e símbolos dos mais variados tipos. Às vezes eram apenas alguns dígitos e outras vezes dezenas deles. Agora imagine só uma criança ou adolescente na pressa de jogar rápido anotar todos esses dígitos. Você já sabe o que vai dar, né? Já avisei que vai dar merda isso. Quase sempre anotávamos errado e por isso era raro aproveitar um ou outro password de International Superstar Soccer Deluxe, justamente por ser um password longo demais. Em 1991, o Super Nintendo recebia o título que seria classificado como o melhor da categoria por muitos anos, o inesquecível Super Tênis. Esse jogo super nostálgico foi aclamado na época pela crítica e pela mídia do Reino Unido e América do Norte, declarado pela revista Mean Machines como o melhor jogo de tênis disponível até o momento. Até o momento, em 1991, no caso. Os críticos da época elogiaram todos os aspectos do jogo, desde som, jogabilidade, e ficaram impressionados com a atenção aos detalhes. Realmente, Super Tênis tem muita coisa boa a oferecer, exceto a facilidade em obter um password. Para esse jogo, com certeza era necessário o bom e velho caderno de anotações, tão comuns nos anos 90. Entre números e letras, podemos esperar pelo menos 56 caracteres, e mais uma vez, isso frustrava muitos jogadores apressadinhos que anotavam tudo errado. Só que em 1991, se você não quisesse ter que começar tudo de novo toda vez que fosse jogar Super Tênis, era melhor anotar, e muito bem anotado em todo esse password. Se tem um estilo de jogo que gasta muitas e muitas horas do nosso tempo, é o RPG. São muitas quests e muitas explorações que parecem intermináveis. E por isso o modo de salvar o jogo para começar depois realmente era necessário. Nem que for um sistema de senha extremamente complexo, como é o caso de Golden Sun do Game Boy Advance. E mais uma vez, se prepare para letras, números e caracteres especiais. Só que agora, no lugar de apenas uma tela para adicionar os caracteres, o jogo te obrigava a escrever em 6 telas diferentes consecutivamente. Você preenchia toda a primeira tela, mas ainda tinham mais 5. Daí você ia para a tela 2, ia para a tela 3 e assim por diante, até encher as 6 telas carregadas de caracteres. E se você errar, já sabe, né? Até escolhi o exemplo de quando você tem que transferir o seu save game do primeiro Golden Sun para o Golden Sun 2, The Lost Age. Se você quisesse transferir o save completo do jogo, não só estatísticas, mas inventário, ouro, tudo que tinha direito, seria necessário inserir uma senha de 260 caracteres. É muita coisa para anotar. Os jogadores, por exemplo, levam em média 10 a 15 minutos só para adicionar esse password aí no jogo. Bastante tempo. Claro que com o password é bem mais fácil que começar o Golden Sun do zero, né? Desde que você tenha anotado todos os caracteres corretos.
Outro RPG considerado clássico por aqui, mas vendeu muito mais lá no Japão, é o primeiro Dragon Quest, que era conhecido primeiramente como Dragon Warrior em terras ocidentais. Esse título teve as artes feitas por Akira Toriyama, o criador de Dragon Ball, e isso ajudou e muito Dragon Quest ser cobiçado aqui no ocidente. A única parte do game que ninguém no mundo inteiro cobiçou foi o sistema de passwords, principalmente a primeira versão japonesa. Eram 52 caracteres alinhado de forma que você se perdesse enquanto anotava. A versão americana teve várias alterações em relação à japonesa, incluindo a economia de memória RAM com bateria, em vez de usar um sistema bruto de salvamento de senha, sprites de personagens maiores e diálogos em inglês, é claro. Nessa versão ocidental ainda existe um sistema de senha, mas nada comparado ao original, que fez muito japonês arregalar o olho ao ver a quantidade de caracteres a cada password. E para encerrar o vídeo, talvez o jogo com a senha mais sacana do mundo dos games, ou pelo menos a mais sacana dos jogos do Nintendinho. Swords e Serpentes é um RPG que podia ser jogado com até 4 jogadores, usando NES Satellite ou com algum adaptador de controles. Ao iniciar Swords e Serpentes, o jogador cria um grupo com 4 aventureiros, escolhendo uma das 3 classes disponíveis para cada personagem, pode ser guerreiro, ladrão ou mago. Um dos jogadores tem que ser o líder, mas todos os 4 têm liberdade total durante a campanha, isso que é legal em Swords e Serpentes. Tudo parece muito bom para um jogo de 1990, até chegar a hora de inserir a senha de salvamento do jogo. Aí quero ver se o jogo faz jus mesmo ao físico dos personagens, ou era só para se parecer com o rótulo de catuaba mesmo. A tela de salvamento mostra 5 linhas de caracteres, as 4 primeiras para cada personagem jogável e a 5ª linha para o real salvamento do jogo. E o negócio fica ainda mais complicado quando descobrimos que o nome que você escolhe para o seu personagem pode deixar a senha ainda mais complicada, pois influencia diretamente sobre os caracteres finais. Então pense bem na hora de criar o nome aí do seu jogador em Swords e Serpentes. Um erro de anotação aqui e 4 pessoas perderão seu save para sempre, e possivelmente você perderá 3 amigos, né? Então anote muito bem anotado a senha desse game, pois Swords e Serpentes do NES tem um dos passwords mais longos dos jogos antigos. Uma curiosidade que muitos jogadores questionavam na época do lançamento de Top Gear era a origem da foto que fica no plano de fundo ali do menu inicial do jogo. Sabe aquela imagem preto e branco com prédios e ruas ao fundo enquanto você digita o seu nome, escolhe o carro e tudo mais? Então, não existe uma confirmação oficial, porém muitos jogadores comprovaram que esse local é uma foto tirada da rua entre a Washington Boulevard e a Avenida Jefferson na cidade de Detroit, nos Estados Unidos. A imagem realmente é parecida, e ainda tem a informação de que esse trecho da rua já fez parte de um circuito de Fórmula 1 lá na década de 80, o que aumenta ainda mais as chances desse endereço estar 100% correto. E olha aí, é realmente o mesmo lugar. Agora que você já sabe, aposto que toda vez que estiver no menu de Top Gear 1, vai reparar melhor nessa imagem de fundo. Donkey Kong 3 do Super Nintendo, nossos queridos macaquinhos não coletam somente bananas pelo caminho, porque ali tem uma fase secreta que você entra no clima de Natal. Para chegar lá teremos que usar um código logo no começo do jogo. No menu do game você tem que fazer a seguinte sequência: L, R, R, L, R, L, R, L, R, acho que tá certo. Aí vai aparecer Enter Code. Então você coloca o código Merry e você vai ganhar aquele bônus natalino. E com isso as fases bônus vão ganhar uma música em clima de Natal, as estrelas vão virar bolinhas daquelas que você coloca na árvore de Natal e as bananas verdes se tornam presentes. E fica bem climático mesmo, bem aquela cara de Natal. Só faltou mesmo um gorro na cabeça dos macaquinhos. O
jogo Super Metroid, lá da era 16 bits, é considerado um dos melhores jogos do seu tempo, a saga da Samus Aran no hostil planeta Zebes, que marcou os jogadores com desafios que exigiam habilidades e estratégia para superar ali cada fase e cada chefe. O jogo não é mais difícil do mundo, mas você precisa prestar atenção, saber o que está fazendo, senão vai empacar mesmo. A não ser que você saiba fazer um glitch chamado Murder Beam, aí tudo fica muito mais fácil. Esse glitch é muito poderoso, pois permite que Samus combine todas as armas de raio que tem no jogo em um único disparo devastador. É um super disparo mesmo, que muitas vezes até buga certos chefes. Para ativar esse glitch você precisa já ter desbloqueado todos os raios do jogo e executar uma sequência precisa de equipar e desequipar armas no menu. Tem a forma correta de fazer ali, e se fazer do jeito certo, um único tiro terá a força de todas as armas de raio. É um glitch que deixa você muito forte, só que tem um porém: a Samus só pode usar esse glitch virada para o lado esquerdo. Atirar para o lado direito com essa arma vai travar o jogo. Atirar sem munição vai travar o jogo também. Então depois que você desbloqueia o glitch, fica esperto que você não vai poder atirar do lado direito. Eu não disse que a técnica seria perfeita, mas com certeza vai ajudar demais na hora da luta, principalmente dos últimos chefes. E para finalizar, tem um menu escondido no jogo, que nem é difícil de encontrar, mas aposto que quase ninguém sabia quando jogou esse game na época. Inclusive eu, né, que quando joguei as primeiras 25 vezes, só ficava perdido no meio dessa névoa no começo do jogo. Se você entrar no menu de opções e apertar L1 ou R1, L2 ou R2, tanto faz, qualquer botão vai levar para o mesmo lugar, o menu com opções adicionais será aberto. Nele você pode mudar algumas coisas, como a cor do sangue, as balas, a mira e mais outras coisas que tem por lá. Dependendo do seu estilo de jogo, até vai facilitar o game. Mas eu ainda prefiro, né, passar o medo de sempre com o jeitão tradicional de sempre. Famicom Disk System é um acessório exclusivo do Famicom, é um tipo de adaptador de disquetes daquele videogame. A música de abertura desse acessório foi reutilizada na abertura do GameCube, só que 16 vezes mais lento, e se você duvida dessa informação, escuta aí as duas aberturas e me diz se não é a mesma música. É verdade. A abertura do PS2 marcou a jogatina de muita gente e causa uma nostalgia absurda cada vez que ouvimos hoje em dia. Você provavelmente já viu essa tela milhares de vezes, mas aposto que nem todo mundo sabe que a quantidade de torres que aparece ali em cada reinicialização são baseadas nos dados salvos no seu memory card. Pois é, dependendo da quantidade de dados salvos no memory card no seu PS2, era a quantidade de quadradinhos que apareciam na tela inicial. Com muitos jogos salvos, aparecem muitas torres, com poucos jogos salvos, aparecem poucas torres. E se você ligar o console sem memory card conectado, não aparece nenhuma torre. O pior de tudo é que eu joguei tanto esse videogame lá no início dos anos 2000 e nunca tinha reparado nisso, só fiquei sabendo muitos anos depois. Mas e você, sabia disso na época do PlayStation 2 ou só ficou sabendo anos depois, assim como eu? Comenta aí. Já no Xbox clássico, há um segredo após a abertura do console que envolve vozes estranhas e sons sinistros. E essa mensagem só é revelada se você não apertar nada após ligar o videogame. Bom, depois de tocar a intro bem bonita ali do Xbox clássico, é só ficar vários minutos sem apertar nada no controle. Fazendo isso, o videogame começa a tocar uma música bem sinistra que arrepia até a sua alma. Ainda mais se você levar em conta as teorias em volta dessa inicialização, desse som aí.
Como a música emite sons que parecem sussurros estranhos e assustadores, começaram a circular teorias de que essa música eram cantos demoníacos inseridos no sistema do console com objetivos ocultos. Sei lá, quase um tipo de maldição para os jogadores. Claro, né, teoria maluca, mas o pior é que no meio da música ambiente aparece uma comunicação estranha em inglês, como se estivessem falando com você. Era sinistro, mas depois descobriu-se que essas frases eram falas retiradas de uma comunicação entre a NASA e a missão Apollo. Pegaram algumas falas e acrescentaram no Xbox clássico como easter egg. Quer saber? Eu prefiro a abertura normal mesmo, é bem mais bonita, bem mais imponente ali no Xbox clássico. E eu nunca deixo o meu controle ocioso com o videogame ligado para evitar esses sons bizarros. E por último, a abertura mais bizarras de todas desse vídeo, as do PlayStation 1. Essa abertura escondia um segredo, só que não era proposital, não era algo acrescentado pelos criadores como easter egg, foi uma coisa meio que sem querer mesmo, um defeito do console. Como um videogame é um aparelho eletrônico, está suscetível a falhas e problemas como qualquer outro produto que tenha circuitos elétricos. E quando a BIOS do PS1 corrompia de alguma maneira, ou quando alguém tentava rodar no PS1 discos que não eram compatíveis com o console, acabava gerando distorções na abertura do videogame, tanto no som quanto na imagem, dava uma louca lá na BIOS e ele errava a leitura de alguma forma e distorcia as imagens, que são justamente essas falhas que eu tô mostrando pra vocês aí. E não era uma falha idêntica que acontece em todos os consoles não, cada BIOS corrompida poderia gerar imagens totalmente diferentes, que podem chegar aí até milhares de combinações. Tem desde imagens estranhas, cores invertidas, ruídos estridentes e por aí vai. Quando a BIOS do PlayStation 1 corrompe, provavelmente você nunca mais verá a abertura nostálgica no formato original que conhecemos. É isso aí, família. Não se esqueça do like, se inscreva no canal se for novo por aqui. Muito obrigado a quem assistiu até o final e até o próximo vídeo. Fui!